Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 12 de junho de 2021. Se você gosta desse conteúdo, deixe o like, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Então, olhando o que aconteceu de chuva no acumulado dos últimos 3 dias, entre os dias 11 e 9 de junho, nós vemos que teve aquele avanço da frente aqui sobre a região centro-sul. Essa chuva ela chegou também aqui no dia 11 a pegar bem aqui parte do Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Trouxe realmente totais acumulados bons, porém o solo está muito seco, então teve essa perspectiva de chuva, sim, essa melhoria, mas nesse momento não vai dar tanto impacto, por exemplo, na distribuição de vazões no sudeste. O grande destaque ainda é aqui a região sul, né? A gente teve essa sequência de chuvas boas, pegando principalmente aqui a bacia do Jacuí e a bacia do Uruguai. Nós vemos que a Ina do Sul se elevou bem e toda essa região aqui, centro-sul, está apresentando uma melhora, né? A gente vai ver lá mais no final da apresentação, uma melhora significativa no armazenamento de água no solo. Então, as próximas frentes que entrarem aqui na região centro-sul provavelmente devem ajudar a elevar mais expressivamente as vazões nessa região. A Zecita ela continua ainda atuando um pouco mais aqui na região norte, ajudando a trazer essa convecção em uma chuva a mais, apesar dela estar mais localizada realmente próximo a 5 graus norte. E as perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste ainda mantêm, né, uma chuva aqui na costa leste do nordeste principalmente, mas aqui tem também uma chuva atuando aqui na costa do sudeste, e as ondas de leste ainda têm aquela característica de trazer chuvas para o norte da região nordeste. Então esse padrão que a gente está olhando, né, praticamente chuvas aqui mais nas regiões de borda do país, e a região mais central bem seca avançando aqui para o semiárido nordestino, é um padrão típico que deve ocorrer no mês de junho. Então, como o Laninha ele já está perdendo força e já está caminhando aí para o período de neutralidade, provavelmente a gente deve manter essas características em junho e em julho de chuvas localizadas nessas porções do país. Observando agora, né, a previsão do modelo Cosmo do IMET, a gente vê que ele está trazendo aqui uma outra, né, interação entre o jato de baixos níveis e provavelmente alguma passagem de algum cavado aqui na atmosfera. Não é uma frente, mas algum cavado que passa e ajuda a trazer chuvas novamente para a região sul. A Zecite mais localizada aqui em 5 graus norte aproximadamente, e traz essa interação com a convecção mais na região norte da América do Sul e também norte do país. Com isso, o que você tem é a manutenção desse estado dessas chuvas. Tem uma chuva também ainda ocorrendo no centro-norte da Bolívia, que deve ajudar ao longo dos próximos dias as vazões na região de Virais e Santo Antônio, na Bacia do Madeiro. Região mais central bem seca realmente, que deve acontecer nessa época do ano. E aqui na região nordeste também maior parte seca, chuvas mais localizadas na costa. Ondas de leste, né, atuando aqui na costa do nordeste, e perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste atuando na costa leste, né? Ondas de leste no norte e alísios do sudeste atuando na costa leste do nordeste. O outro destaque é que lá para o dia 19 a gente vê a atuação desse sistema de alta pressão aqui mais na costa do nordeste. Isso é interessante por quê? Porque toda chuva que tiver que avançar à frente, ela não vai conseguir ir muito longe, então ele vai ficar realmente mais concentrado aqui na região centro-sul do país. O tanto que a gente já vê aqui os jatos de baixos níveis trazendo essa interação mais no dia 19. Então o que ocorre a partir de agora é que nós devemos ter uma outra chuva ocorrendo a partir do dia 18 e 19 na região centro-sul,
e as outras demais regiões do país, né, devem apresentar o padrão que a gente está observando normalmente nesses últimos dias. O destaque ainda é a região centro-sul, porque a gente deixou de ter um tempo seco bem definido lá e agora a gente já começa a ter essa transição para um período mais de neutralidade. Com isso, o jato de baixo nível começa a atuar sobre a região centro-sul, principalmente, né, a gente vai perceber que os modelos eles estão mostrando algo entre o norte aqui do Rio Grande do Sul e o centro-sul do Paraná, pegando bem essa região aqui das bacias da região sul, que pega tanto a bacia do Uruguai como a bacia do Iguaçu. Isso é importante porque são bacias que conseguem acumular reservatório também. Então, daí a gente pode ter aí um aumento expressivo de invasões, consequentemente de armazenamento de água nesses reservatórios no sul, e o sul deixe de ser importador de energia e passe a ser exportador, ajudar, por exemplo, o subsistema sudeste e centro-oeste, que está sofrendo muito com essa grande seca aí que os noticiários estão falando, né? Num histórico de 91 anos, provavelmente esse ano vai ser o pior do histórico aí nessa questão de seca na região mais central aqui do país, região sudeste e centro-oeste, ok? Observando agora a dinâmica, né, da pressão atmosférica em baixos níveis, a gente vê aí toda aquela mesma coisa do trem de onda. Em alguns momentos a gente tem aqui um sistema de alta pressão, em alguns momentos um sistema de baixa pressão formando aqui na região sul e na costa do sul. Traz aqui uma chuva, por exemplo, mais localizada na região centro-sul, e toda essa dinâmica ela deve continuar até o final do mês. Então, se você observar os dados, a gente tem agora a entrada, né, de um sistema aqui, ó, informação no dia 18 e 19. Depois a gente tem a entrada lá para o dia 22 e 23 um pouco mais fraco. Depois do dia 26, 27, uma frente mais bem formada. E lá na transição entre os dias 29 e dia 1º de julho, aproximadamente, tem um outro sistema formando. Então a gente tem uma sequência de sistemas que não são fortes, mas a sequência dessas chuvas deve ajudar sim aí a trazer, por exemplo, manter, né, a chuva da região sul, centro-sul, da ordem aí aproximadamente climatológico, levemente abaixo ou levemente acima, mas eu acredito que vai ficar bem próxima da climatologia. E consequentemente isso, se você tem um retorno dessa chuva, você melhora a água no solo, melhora as vazões, principalmente aí nas bacias do Uruguai e do Iguaçu, e como consequência armazena mais água aí nos reservatórios, o sul passa a ser exportador e tem outros detalhes aí que ainda podem ocorrer. Outra característica que a gente observa nesse momento é que a gente não tem nenhum sistema de alta pressão em médios níveis de atmosfera que possa exemplificar, por exemplo, a atuação de uma alta pressão, um bloqueio atmosférico. A gente aparece ali, né, lá para o final do horizonte, a partir do dia 20, 22, uma alta pressão aqui de 590, 591, mais na costa do sudeste, costa do nordeste, né, adentrando um pouco ao continente, mas mantém ainda a atmosfera aí bem, vamos dizer assim, livre, né, sobre a região sul, que é normal para acontecer essa época no ano. Então, toda essa dinâmica que a gente está observando nos sistemas meteorológicos é uma dinâmica que realmente acontece quando você tem um período de neutralidade do Oceano Pacífico, e os fenômenos El Niño e Laninha já não influenciam tanto a dinâmica de ventos, por exemplo, sobre o país ou a América do Sul. Olhando agora, né, a questão da precipitação aqui projetada pelo modelo GFS, vê aqui a 18 e 19 a formação do sistema, traz uma chuva entre Santa Catarina e Paraná, avança para o Oceano Atlântico, depois dia 23 novamente uma outra chuva, depois a gente tem aqui a dia 26 e 27 uma outra chuva ocorrendo também nessa região. Então a gente tem uma sequência de chuvas na região centro-sul que vai ajudar o subsistema sul. Não tem para onde. Claro que pode ser que a intensidade dessa chuva seja menor, mas o fenômeno em si ele está acontecendo. A gente vai ver já já algumas características desses fenômenos, principalmente aqui, ó, a união dele, a tentativa, né, com essa questão do jato de baixos níveis aqui, trazendo essa umidade da Amazônia. Mas esse padrão é um padrão típico que deve acontecer nessa época do ano em período de neutralidade do Pacífico. Zecite realmente mais aqui em 5 graus sul, interage um pouco mais sobre o norte da América do Sul.
As frentes passam, perturbam os alísios de sudeste. Essas perturbações vêm em direção à costa leste do nordeste e mantém assim essas chuvas ocorrendo nessa região. Em alguns pulsos aqui se desprendem das City. A gente tem também as ondas de leste atuando aqui sobre a costa do nordeste, né, costa norte. E essa dinâmica, como eu venho falando, normal para essa época do ano. Na questão da temperatura, a gente vê, né, o avanço das frentes sobre o país, principalmente pegando bem a região centro-sul. A gente começa a ter já uma característica mais de inverno mesmo, né, com temperaturas bem frias. E o que os modelos mostram é que deve ser um inverno um pouco mais frio aí. Claro que em alguns momentos a gente tem uma dinâmica de uma temperatura mais quente. E o que eu sempre venho falando, né, o que a gente vai observar bem é a amplitude térmica alta. As noites bem frias e os dias mais quentes. Mas a tendência é que na média a temperatura fique aí bem próxima à normal climática nos próximos 15 dias. Observando o armazenamento de água no solo, a projeção para o dia 15 a gente vê o estado de manutenção na região centro-sul, também aqui nas costas do sudeste, costa leste e do nordeste, e aqui também na região norte, né? Praticamente tem uma manutenção desses estados. O destaque aqui é que essa chuva do dia 18 e 19 ainda não está sendo capturada pelo armazenamento de água no solo, até que, porque a projeção nela só vai até 3 dias à frente, seria lá para o dia 15. Mas tudo indica que quando chegar lá, por exemplo, no dia 18 e 19, que entrar a previsão, esse armazenamento ele deve ir para quase saturação, na ordem de 90% nessa região mais centro-sul. Pegando bem as bacias do Iguaçu, do Uruguai, incrementar Itaipu e a bacia do Paranapanema. Então, ficar de olho nessa região aqui. E as outras regiões mais central do país também, e avançando aqui sobre o Nordeste, apresentando aí ainda o estado bem seco no armazenamento de água no solo. Observando as projeções dos modelos que o ONS utiliza, o que a gente vê, os três modelos mostram o mesmo sinal de distribuição de chuvas no país. A gente vê aqui que o SMWF, o ETA e o GEFS eles têm um deslocamento, né, da onde vai ter essa ocorrência de chuvas. Porém, e também intensidade, né? O ETA ele tá bem mais intenso do que o EC e o GEFS. Porém, como a gente tem, né, observado, quando a gente vê a precipitação realmente que ocorreu com a precipitação prevista, tem dado destaque mais a algo próximo ao do SMWF. Isso quer dizer o quê? Que ele está tendo a melhor destreza e ele está conseguindo representar melhor a realidade. Então a gente tem essa distribuição aqui desse sistema de acumulados para os próximos dias. Ainda ele não está pegando aqueles outros fenômenos, né? Então esse fenômeno aqui que o EC enxerga, esse primeiro momento é o que ocorre entre os dias 18, 19 e 20. Mas depois do dia 23 tem outro fenômeno. Então à medida, né, que a gente for avançando aqui no tempo, provavelmente a gente vai ter o aumento desse acumulado de chuvas nas próximas previsões, porque os outros fenômenos vão entrando aqui no horizonte, que seria o horizonte do dia 23, 24, 25, por exemplo. Ok? E os outros modelos também devem ter essa mesma característica. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.